Certa vez, eu estava tendo uma semana muito difícil, mas não era uma dificuldade assim exterior, de problemas exteriores. Não, era dentro de mim. Sabe quando acontecem assim coisas dentro de você que você fica assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Era um tempo em que estava havendo muitas mudanças na minha vida. Coisas acontecendo, assim, respostas de orações, sabe? Coisas exteriores acontecendo, muitas mudanças mesmo. Só que, por mais que muitas mudanças exteriores estivessem acontecendo, e eu estivesse sendo grata por coisas que estavam saindo, por bênçãos que estavam chegando, só que dentro de mim, era como se estivesse tendo uma revolução dentro de mim. E eu estava, assim, numa semana em que eu estava nessa, vamos dizer assim, numa luta espiritual, algo dentro de mim, algo que eu não estava entendendo o porquê daquilo tudo. Eu comecei a ter muitas lembranças do passado, pensamentos de coisas que eu já nem sequer lembrava, momentos que eu vivi e aquilo estava voltando à minha mente, voltando muito na minha mente. E ali eu fiquei questionando, né, falando com Deus, por que que isso tudo está acontecendo? Por que que eu estou pensando, eu estou lembrando de momentos que eu já vivi, que já passou, às vezes momentos de dor que eu tinha vivido, que já tinha passado, e para mim eu já tinha esquecido, eu não queria mais lembrar. Vamos dizer assim, já estava enterrado, já tinha passado. E aí eu não estava entendendo por que que aquilo tudo estava voltando à minha mente, naquela semana que já estava assim, uma semana pesada, uma semana difícil. E naquela semana, era uma semana, como eu falei, uma semana que muita coisa estava mudando na minha vida. E era uma semana que eu comecei a jejuar. E eu comecei a fazer um propósito com Deus, realmente. E muita coisa aconteceu naquela semana. E eu estava uma semana de jejum, fazendo jejum todos os dias. E começou a vir esses pensamentos, essas lembranças, que de certa forma me entristeciam, me machucavam, porque eu não queria lembrar. E eu perguntei para Deus, por que que esses pensamentos estão vindo? Por que que essas lembranças do passado estão vindo? Eu não quero lembrar, eu não quero pensar. E ali Deus foi e me mostrou. Porque para que você viva esta nova etapa da sua vida, onde você quer que grandes coisas aconteçam, onde você quer transformações, você precisa primeiro mudar o que está dentro. Ou seja, para a nossa vida exterior mudar, primeiro muda dentro. E Deus estava me mostrando que muita coisa estava mudando na minha vida. E algo ainda me prendia ao passado. Então, para que eu pudesse avançar, eu precisava cortar aquela ligação com o passado. Só que na minha cabeça não existia ligação nenhuma. Já tinha passado, já foi, vida que segue, vamos embora. Só que Deus me mostrou, Deus fez, me trouxe à tona, me fez voltar a uma lembrança do passado para me mostrar: ainda existe algo dentro de você. Ainda existe uma ligação, porque ainda existe um ressentimento. E ali eu confesso para você que Deus me pegou de jeito, porque Ele me mostrou uma coisa que eu nem imaginava. Ele me mostrou uma coisa sobre mim que eu não sabia, que existia um ressentimento, que existia uma dor que ainda não tinha sido curada. E se eu quisesse avançar na minha vida, eu precisava cortar aquela ligação com o passado. Eu precisava pôr um fim naquilo ali. E o que é o ressentimento? O próprio nome já fala. É você ficar ressentindo algo que aconteceu. Algo que aconteceu, algo que marcou a sua vida. E Deus me mostrou claramente uma coisa que eu quero que vocês gravem, porque foi uma coisa que me ajudou e que eu quero que ajude você. Deus me falou exatamente assim, e eu quero que você grave isso com você. Você não tem culpa pelo que te aconteceu. Você não tem culpa pelo que fizeram com você. Às vezes, uma injustiça. Às vezes, falaram algo de você que não era verdade. Às vezes, alguém te traiu. Às vezes, alguém abusou de você. Às vezes, você foi rejeitada pelos seus pais. Eu não sei o que te aconteceu. Mas você não tem culpa pelo que te aconteceu. Você não tem culpa pelo que fizeram com você. Mas você não precisa mais carregar essa marca na sua vida. Você não precisa mais carregar essa dor na sua vida. Porque Ele quer te curar. Ele quer te libertar. E Deus falou tão claramente isso em mim, para que eu pudesse vir aqui e falar com você, que você não precisa carregar nenhuma dor, nenhum sofrimento pelo que te fizeram, mas que você precisa perdoar. E muitas das vezes você pensa assim: se eu perdoar,
É como se eu estivesse aceitando o que aquela pessoa fez comigo. E não é. Esse pensamento seu, ele é totalmente contraditório. Ele vem na sua mente como uma defesa para que você não perdoe. Minha amiga, quando você perdoa, você está se libertando. Você está fazendo um bem para você mesmo. Porque quando existe uma mágoa, quando existe um ressentimento, é como se você tomasse um veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Mas a única pessoa que está morrendo é você. A única pessoa que está se machucando, que está se ferindo, é você. Não é a outra pessoa. E com o perdão é a mesma coisa. Quando você perdoa quem te fez mal, você está se curando. Você está se libertando. Se libertando daquelas algemas que te prendiam à dor, que te prendiam ao sofrimento. Então, quando você perdoa outra pessoa, você se liberta. Não significa que você diz assim, olha, eu aceito o que ela fez comigo. Não. Significa que você diz assim, eu escolho ser feliz. Eu escolho me libertar de toda a dor do passado. Eu escolho seguir em frente, sem carregar essa dor, sem carregar esse sofrimento. E voltando ao que aconteceu comigo, Deus me fez lembrar de uma cena, uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, de algo que o meu pai fez um dia, uma atitude que ele tomou, que eu fiquei muito triste com ele, porque eu sempre fui assim, muito apegada ao meu pai, muito apegada mesmo. E uma vez ele tomou uma atitude com relação a outra família que ele tinha, e que naquela atitude eu me senti desprezada, eu me senti ferida, machucada. Na época aquilo me machucou demais, Só que na época eu conversei com meu pai, falei, olha, eu não gostei do que o senhor fez, eu me senti rejeitada, eu me senti machucada. E pra mim ficou tudo bem. Mas sempre que eu lembrava daquilo que ele tinha feito, eu ficava triste. Só que passaram-se anos e anos e anos, eu já contei aqui, né, que meu pai faleceu. E pra mim tava tudo bem. Passaram-se anos e anos e anos, muitos anos mesmo, gente. Praticamente aí deve ter o quê? Uns 10 anos. E pra mim tava tudo bem, já tinha passado. Só que nessa semana que eu falei com vocês que tava tudo assim muito turbulento, Deus me fez lembrar daquela cena. E quando eu lembrei daquela cena, eu chorei. Coisa assim que pra mim já tinha passado. Só que quando eu lembrei daquela cena, eu chorei. E ali Deus me mostrou, você ainda se sente triste com o que aconteceu. Ou seja, não é uma mágoa, não é um ódio, era um ressentimento. Algo que lá atrás, uma atitude do meu pai, que ele cometeu, me entristeceu, me machucou. Só que Deus me mostrou que, por mais que eu não me lembrasse, aquilo ainda estava dentro de mim e ainda me feria. Porque, gente, quando algo não te faz mal, quando você lembra, você não sente nada. Você pensa, poxa, aconteceu isso, foi ruim no momento que aconteceu, mas eu tirei lições disso, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo e vida que segue. Só que naquele momento Deus me mostrou que aquela atitude dele lá atrás, ela me machucou tanto, ela me marcou tanto, que ainda existia um vesquício de ressentimento, de tristeza, de dor, porque ao lembrar daquela cena, me causou dor. E ali eu fui e falei com Deus, mas eu nem sabia que isso estava dentro de mim, eu nem sabia que isso existia dentro de mim. Mas Deus me mostrou, existe. E para que você siga em frente, você precisa cortar essa ligação com o passado. E ali eu fiz uma oração sincera, falando com Deus, eu perdoo. Eu perdoo meu pai por ele ter feito aquilo. E eu não quero mais ter aquele sentimento de rejeição, de que eu não era amada. Eu não quero, porque foi o que eu senti, foi o sentimento que eu tive, foi um sentimento muito forte, que machucou muito. Não tem explicação. Às vezes você pode falar assim, mas não tem nada a ver, tá, mas quando acontece algo com uma pessoa, é ela quem está sentindo. Entendeu? A gente não deve julgar o que aconteceu com uma pessoa, porque talvez aquilo para você pode não ser nada, mas para aquela pessoa foi algo extremamente importante, foi algo que machucou, foi algo que feriu. As palavras lançadas, né? As palavras, ela tem muito poder. A palavra maldita, né? Mal falada, ela tem o poder de matar os sentimentos da pessoa, matar a confiança, matar o carinho, matar o amor. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque a nossa palavra pode machucar outra pessoa.
E foi isso o que aconteceu. Ali Deus me mostrou que ainda existia algo que eu nem sabia que existia. E ali eu entreguei nas mãos de Deus. E naquela semana, que foi uma semana, como eu falei assim, que muitas coisas estavam acontecendo dentro de mim, Deus começou a me mostrar muitas coisas que aconteceu no passado, evoluções que eu tive. E ali Deus foi me mostrando, filha, olha, deixa isso para trás. Olha, isso eu te curei. Olha o quanto você avançou. E é como se Deus tivesse me mostrado um progresso muito grande dentro de mim. Claro que exteriormente também muita coisa mudou, mas dentro de mim. E ali Deus também mostrou que ainda havia algo que fazia mal, algo que machucava. Então, quando eu passei por isso, essa experiência, né, eu acredito que também o fato daquela semana, eu estar uma semana de propósito, de jejum ali, Deus mostrou muita coisa, porque ali eu desliguei das coisas dessa vida, dessa realidade natural e me liguei ao espiritual, me liguei a Deus e ali Deus pôde falar comigo. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje justamente para isso, para poder falar para você. Revise o seu coração. Olhe se não tem nada escondidinho aí dentro, sabe? Debaixo da gaveta, lá no cantinho, lá atrás, bem moitadinho, bem escondidinho. Revise os seus pensamentos, porque às vezes ainda pode existir alguma coisa que te prende ao passado, que te machuca e que está te impedindo de avançar, que está te impedindo de crescer na sua vida, de dar passos adiante, de conquistar coisas que você quer conquistar, mas que ainda existe alguma coisa lá no passado te prendendo. Então revise o seu coração, ore, peça a Deus para te mostrar. E eu tenho certeza que muitas coisas você sabe o que é, você sabe que existe. Às vezes uma mágoa, às vezes um ressentimento, às vezes um ódio explícito. Perdoe, perdoe quem tiver que perdoar, para que você possa seguir em frente, para que você possa ser feliz, para que você possa evoluir na sua vida, para que você possa andar e caminhar com leveza, com paz. Lembre-se, a mágoa, ela só faz mal para você. Ela só prejudica você mesmo. A mágoa, ela adoece o seu corpo e ela apodrece os seus ossos. Na Bíblia fala isso. Mas o perdão, ele traz vida. Ele traz luz para o corpo. Ele traz saúde para o corpo físico e para a alma. Então não importa quem te fez mal. Infelizmente, sempre vai aparecer muitas pessoas no nosso caminho, querendo o nosso mal, querendo nos prejudicar, querendo nos parar. Mas a única resposta que você deve dar a essas pessoas é o seu perdão. É fazer o que Jesus falou. Perdoar 70 vezes 7. Não há limite para o perdão. O perdão não significa você aceitar o que te fizeram. Se fizeram algo que é crime, que merece punição, leve às autoridades. Seja justa com você mesmo, mas mesmo assim, libere o seu perdão, porque o perdão é o que vai libertar você, para que você seja feliz. Entendeu? Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. O perdão não é um sentimento. O seu coração nunca vai querer perdoar. Nunca vai querer perdoar. O perdão é uma decisão. O perdão é uma escolha. Eu decido perdoar. Eu decido seguir em frente. Eu decido deixar tudo que me machucou para trás e seguir em frente, olhando somente para Ele, porque é Ele quem me fortalece, é Ele quem me dá vida, me dá paz e me dá forças para continuar todos os dias e para perdoar quem me ofendeu. Então hoje eu decido perdoar, decida perdoar, decida não mais permitir com que isso faça mal para você. Não é olhar o que você está sentindo, porque o seu coração sempre vai sentir, mas é aqui que você perdoa. É na decisão. Eu decido perdoar. Eu decido orar por quem me fez mal. Eu decido não permitir mais com que essa dor me atrapalhe de avançar, de ser feliz e de viver a minha vida. Se essa mensagem te ajudou, encaminha ela para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir também, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo, combinado? Um grande abraço e tchau, tchau!